Fala, meu lindo! Minha linda! É diferente, não é? Só estando aqui para sentir o que a gente sente. A presença de Jesus é real. A paz que invade o nosso coração é diferente. Meu lindo, a mensagem que você vai ouvir agora é sobre a maneira que nós reagimos às péssimas notícias da vida, ou aos diagnósticos que recebemos. A maneira com que a gente reage determina muito sobre o processo que vamos enfrentar. Se vamos desistir, se vamos vencer. Então, fique comigo, porque talvez você está no meio da notícia, mas precisa saber que a vida é feita de histórias que se repetem, e que se a gente não cuidar e não aprender a reagir logo com esperança, as coisas que eram para ser simples ficam grandes demais. Eu só vou te pedir um favor. Antes de a gente começar, aperta o coraçãozinho, curte o vídeo. Curte rapidinho, não é coraçãozinho, né? É joinha mesmo, né? Aperta o joinha lá, curte o vídeo, comenta, compartilha. Manda no grupo da família, manda no grupo de todo mundo, manda top. Seja aquelas pessoas chatas. É verdade, porque quando a gente quer ver o bem do outro, a gente fica mandando coisa boa. Fica, vê aí, Jesus vai falar com você, miserável. Aí você manda, a pessoa não assiste, você manda de novo, manda até cansar. Porque vai ter um dia que essa pessoa vai ouvir e vai dizer, glória a Deus, é pra mim. E vai resolver, pode resolver a vida dele. Então, compartilha, comenta, curte. E se inscreve. Gente. Se inscreve, é rapidinho. Até dá uma olhada, porque às vezes você assiste e nunca se inscreveu. Não, irmão, se inscreve, nem que seja por dó. Vai bater 10 milhões. E a gente tá muito feliz porque tá perto. E em nome de Jesus vai ser em 2024. Amém? Vamos pro vídeo? Você se considera alguém dramático? Ai, Jesus, dramático. Tem gente que é dramática, né? Eu sou. Irmão, para transformar um copo de água numa tempestade, é daqui para lá. Minha mãe dizia a mesma coisa para mim a vida toda, só que ela era igual. Minha mãe, quando o pau pegava lá em casa, ela dizia, vou pegar vocês. Começava a fechar as cortinas da casa, tudo. E nós pensávamos, ela vai matar nós hoje. Não. Ela falava. Teve um dia que eu falei, mãe, se a mãe puder me bater, eu prefiro. Meu pai não precisava falar nada disso, né? Como vocês bem já sabem. Agora, o drama nosso é medido pela maneira que a gente reage às adversidades. Como a gente se porta quando a notícia ruim chega, quando o calo aperta, quando o diagnóstico se apresenta. E eu tô com essa mensagem guardada há tanto tempo. Mas essa semana saiu o nosso documentário da Resposta, que foi a maior tour da nossa história. Glória a Deus! Irmãos, 237 mil pessoas presencialmente viveram a experiência da Resposta em continentes que a gente pensou que nunca ia chegar. Mas olha, a gente esteve no Japão. E no Japão tinha uma senhora carequinha. E eu quero te mostrar o vídeo dela. Eu nunca fiz isso, mas eu vou começar hoje com um vídeo que mexeu comigo e que eu creio que vai mudar a sua perspectiva de ver a vida. Se você puder colocar, se a nossa equipe puder colocar,
Pode colocar na tela. Hoje eu tive o prazer, um enorme prazer de ter essa palavra maravilhosa que a gente teve, porque eu só precisava dessa testificação. Eu estou passando por um processo e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa e tudo passa. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de força para todos que têm um diagnóstico de câncer, que não aceitem esse diagnóstico, que lutem com todas as forças do mundo. E hoje só veio a testificação para mim que eu não posso desistir, eu tenho que andar sobre as águas e eu vou andar sobre as águas. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. A gente vai voltar para o Japão em 2024. E eu quero encontrar essa mulher. Porque é uma aula. É uma aula. Eu conversei com muitos amigos sobre isso. Tenho amigos que são médicos e perguntei qual que é o momento mais difícil para um paciente de uma doença como o câncer. E não é a quimioterapia. Não é quando raspa o cabelo, é quando chega a notícia. Quando chega a notícia, é o pior dia da vida dessa pessoa. Só que lindo, eu não vou falar sobre uma doença aqui. Eu vou falar sobre as adversidades que nós somos impactados e que define o rumo que a gente toma depois que a gente recebe. É como a gente reage que demonstra a nossa percepção de fé em Jesus que temos de verdade. A nossa fé não é testada quando tudo está dando certo. A nossa fé é testada quando o primeiro raio cai do céu. É quando a tempestade chega que a nossa fé é colocada em xeque. Então, aqui, a maneira que olhamos o mundo determina muito sobre o que vamos experimentar dele. O olhar de esperança ou o olhar do caos. E essa mulher, quando eu vi essa semana, quando saiu o documentário, eu não me lembrava dela. E a fala que eu tinha da minha cabeça dela era outra fala. Era só: eu sei que eu vou andar sobre as águas. Mas você observou? Carequinha, com algo de exame aqui no braço. Mas você viu o rosto dela? Você viu o que ela diz? Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela e ela está usando isso para aconselhar a outra pessoa. Ela está dizendo: se você tem um diagnóstico do câncer, lute contra ele até o final. Uau! E ela diz: porque eu sei, eu vou andar por cima das águas. É uma percepção de crise diferente do que a gente está acostumado. Quando eu pergunto se você é dramático, é porque quem é dramático, o problema não precisa ser grande. Engana-se, o problema pode ser desse tamanho. Quem é dramático faz parecer que é a pior coisa do mundo. Você já viu gente que reclama de coisa que era o teu sonho viver? Ai, acabou a gasolina do meu carro. Oh meu Deus. Tem alguém que não tem carro sonhando o dia que vai ter algo para acabar a gasolina na vida dele. Que a única coisa que acaba é a corrente que cai, mais nada. Que não tem pobre aqui, senão todo mundo ia entender, porque é bicicleta, sabe? Eu não lembro. O povo de Bauru aqui é muita gente rica, irmão. É difícil pra gente, eu sei. Mas, gente, o drama, ele é um inimigo da fé. O nosso desespero, ou a forma que a gente reage às adversidades, se torna inimigo do resultado do projeto de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos nossos próprios inimigos. Irmão, eu tenho o meu pequenininho Noah, que é o do meio, o Minion, e ele é muito engraçado porque ele é o mais dramático da família. E toda vez que ele cai, ele chora que parece que morreu, irmão. Corre, todo mundo ajuda ele. E aí toda vez eu pergunto a mesma coisa: filho, de 0 a 10, qual o nível da dor? Ele fala: infinito, pai. Aí eu digo para ele: então vamos para o hospital. Ele: não, pai, não é infinito.
Quando ele vê que vai ter consequência, ele retrocede. Irmão, quando chega a notícia ruim na nossa vida, a forma com que a gente reage determina o próximo passo que vamos dar. Então veja bem, vamos para a Bíblia, que a Bíblia é a aula de tudo que a gente precisa. Olha aqui, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus capítulo 8, diz o seguinte: Jesus estava descendo do monte, muita gente seguia ele. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu vou ser bem claro com você e muito rápido. Veja, a lepra é um diagnóstico de morte, hoje não é mais. Hoje não é mais. Existe gente que morre de lepra? Existe. Quando não tem tratamento, você morre. Mas não é uma doença que deveria se morrer porque tem cura para ela. Mas aqui nesse tempo, a lepra era uma sentença de morte. Então como que acontecia? Você tem uma sentença de morte, você sai da sua casa, leva o que você precisa levar, porque você não volta mais para sua casa. Você só vai dali para o túmulo. Era assim que acontecia. E tinha outras coisas. Você era impuro, não podia tocar em nada, não podia abraçar as pessoas, porque você contaminava as pessoas. Então veja, era uma doença que te separava de todos e te levava para um ambiente de morte. Havia fora das cidades os chamados leprosários. E os leprosários eram um lugar onde os leprosos que iriam morrer, eles ficavam até morrer. Então quando o cheiro era muito forte e o vento vinha da banda dos leprosários, a história conta que os leprosos tinham que sair todos daquele lugar, porque o vento fedia e entrava na cidade. Então eles não podiam ficar na direção que o vento passava. Humilhação, constrangimento e morte iminente. Essa é a notícia. Então imagina você vivendo no tempo da Bíblia e de repente sai uma ferida no teu braço. E aí você acende a luz vermelha, procura o médico e o médico diz: é lepra. Você vai morrer dessa doença. Qual que é o primeiro passo do ser humano? Eu vou dizer para você o que nós fazemos. Naquele dia a gente começa a morrer. Se a gente não sabia, não acontece nada. Mas porque a gente é humano, naquele dia a morte se apresenta. Então agora nós não olhamos mais para o que Deus tem, nós não olhamos mais para a vida, não olhamos mais para os filhos. E isso se aplica em tudo, as notícias, as catástrofes, as histórias. O jeito que recebemos determina o que fazemos. E se o que fazemos é carregado de drama e ausência de fé, o fim não é bom. Então, olha o panorama. Recebe o diagnóstico, vai para o leprosário e a lógica é: espera morrer. E o problema é que quando nós somos assim, e somos, a nossa dificuldade de crer aumenta. Porque a gente consegue acreditar mais no diagnóstico do que na palavra de Deus. Nós conseguimos acreditar mais na notícia do que o que Deus está falando. Nós conseguimos acreditar mais no agora do que o que Deus tem para nós preparado para o futuro. A gente trava. Então a gente esquece das promessas do Senhor. A gente esquece de tudo aquilo que Ele disse. Irmão, eu tenho uma coisa no meu coraçãozinho: tudo o que Deus falou comigo vai acontecer. Portanto, eu só sei que vou embora desse rolê quando tudo se cumprir. Tem muita coisa que está acontecendo já, irmão. Estou até com medo porque está acelerando. Você entende? Agora, a Bíblia diz que esse leproso, ele sabe que Jesus está vindo. E aí a postura dele é sair do leprosário. Ele sai do leprosário porque ele está vendo que existe uma esperança para ele. E a esperança dele é Jesus. Consegue imaginar a cena? Ele é leproso, ele não pode adentrar na cidade, ele não pode encostar em ninguém, mas Jesus está descendo. Então ele arrisca tudo para que Jesus o veja. Então a Bíblia diz que ele chega de maneira rápida, se joga aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu sei que se o Senhor quiser me purificar, eu serei limpo. Ô irmão, peraí, eu vou te lembrar uma história de um paralítico. Um paralítico que Jesus chega para ele está no tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Ao invés de ele dizer quero, ele começa:
Porque eu tô aqui há 38 anos, porque o anjo desce, ninguém me ajuda, porque ninguém gosta de mim, ó céu, ó vida, ó azar. Ele está na frente de quem pode curar ele, e ele está tentando convencer Jesus do passado dele. Agora olha esse leproso. Jesus está no lugar que não era para ele estar. Ele chega para um lugar que ele não podia chegar, e ele diz: eu sei que o Senhor pode. Aleluia! Irmão, não importa a notícia, não importa o diagnóstico, não importa o que aconteceu, não importa o que veio, a única coisa que você pode ter certeza: Ele pode tudo. Aleluia! Ele pode. E sabe que isso começa a trazer vento de calmaria para o nosso espírito, para o nosso coraçãozinho. Porque se Ele pode, eu só preciso que agora Ele queira. Irmão, quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho? Irmão, ser filho é maneiro, não é? Porque a gente tem os golpes. A gente sabe, não sabe? A gente sabe como convencer. Meus filhos, irmão, sabem como me convencer das coisas. Eles pedem uma coisa gigante, mirando na do meio. Aí eu digo que não posso, eles pedem a do meio, que era o sonho principal. Eu dou do meio pensando que dei nada e dei tudo que eles queriam. Você entendeu o golpe? Irmão, eu vou falar uma palavra para você. Se a gente sabe que Deus pode tudo, agora a gente precisa saber se Ele quer. E a gente só sabe se Ele quer se o que nos domina não é o caos, não é o pânico, não é a tempestade, mas a fé que Ele pode todas as coisas. Entende? Se eu sei que Ele pode tudo, agora eu só preciso saber se Ele quer. Só que eu não sei se Ele quer escondido no deserto. Eu não sei se Ele quer no fundo de uma cama. Eu não sei se Ele quer com medo. Eu não sei se Ele quer se eu estiver escondido. Eu não sei se Ele quer se eu não vir aqui, ó. Se eu não ligar um vídeo, se eu não dobrar o meu joelho no chão, eu não vou saber o que Ele quer, porque eu não acredito que Ele pode. O problema da nossa vida é porque às vezes a gente não acredita que Ele pode. E é por isso que a gente não vive, porque se não cremos que Ele pode, então a gente não vai ver o que Ele sabe fazer, que é perfeito. Quando eu voltei para Jesus, eu disse para Ele assim: Jesus, se há uma esperança para mim, fala comigo. Ele pode falar, sim ou não? Mas Ele quer? Eu descobri perguntando. Eu não consigo descobrir se não provocar. Eu não consigo descobrir se não pedir. A Bíblia fala de várias pessoas na Bíblia que pediram e pediram até que a porta se abriu e receberam. A Bíblia fala de Ana, lembra de Ana? Ana está no templo, joelhadinha, a Bíblia diz chorando muito, balbuciando palavras. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração da Ana. Irmão, Ana ganhou no cansaço. O que você tem, meu lindo? O que você passa? Eu estou te dando um negócio aqui que você vai ter que entender rápido e logo. Começa a colocar na presença de Jesus logo. E chega dizendo: eu sei que tu pode. Minha mãe um dia estava comigo no centro da cidade. Eu olhei para cima, vi um avião e falei: mãe, compra para mim. E a minha mãe falou: eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas a mãe tem cheque. Irmão, Deus pode tudo. Agora, se você se esconde no meio da dor, se você acredita que é o fim daquilo que Deus não chama de fim, você não vai viver o milagre. É a postura que você toma que determina como as coisas terminam. É o jeito que você reage. Olha, mulher, eu sei o que eu tenho. O processo é dolorido, mas eu creio que eu vou andar por cima das águas. Aí eu imagino Deus do céu olhando para ela assim. Sinistra. E deixou a prova ainda. Tá todo mundo agora esperando para ver se eu vou curar ela ou não. Irmão, isso é fé. Irmão, a fé, ela bota o medo contra a parede, ela bota o caos contra a parede, ela bota o diagnóstico contra a parede. A fé, ela encurrala o medo. A fé, ela paralisa as notícias negativas. Sabe por quê? Porque a fé é algo poderoso que vem do Senhor Jesus dentro de nós. Então, se tenho fé, a notícia não me ataca. Se tenho fé, o diagnóstico não me paralisa. Se eu tenho fé, eu sei que Ele pode todas as coisas.
É que a gente ouve a vida toda que o medo encurrala a fé. Não, irmão, se a fé for maior, o medo foge. Eu continuo. O leproso, ele está dizendo: se o senhor quiser, eu quero. Eu não sei você, irmão, mas eu oro assim de vez em quando. Eu falo: Jesus, ó, eu vou falar pro senhor o que eu acho maneiro aqui, que eu queria muito. Se der certo, maneiro. Se não der, eu entendo que o senhor não está com vontade de fazer. Mas se fosse eu no teu lugar, irmão, a gente faz umas orações que eu fico imaginando Deus assim: nossa, vontade de fazer de novo. Não é verdade? Eu tive uma experiência com o Senhor agora esses dias, de uma parada que eu queria muito, e eu falava para todo mundo: não tem problema se não der certo. Aí um dia eu cheguei em casa e falei para Paulo: eu estou mentindo para todo mundo, estou mentindo para mim, tem problema se não der certo. Fui lá pro quarto do obreiro e falei assim: Jesus, é o seguinte, eu sei que o senhor já sabe da fita inteira, mas eu vou te contar, eu quero e quero muito. Agora se o senhor vai fazer é outra história, mas eu não vou mentir mais. Jesus, eu estou apaixonado. Irmão, é isso que Deus gosta da gente. Eu quero saber o que meu filho quer. Eu quero saber o que meu filho sente. A coisa que mais dói na vida do pai é quando o filho não confia no pai para contar o que está sentindo no coração. O que mais dói no coração do pai é quando o pai percebe desconfiança no olhar do filho em relação a ele. Isso dói. Agora, a Bíblia diz que o leproso está ali. A multidão sacou que ele é leproso e todo mundo já deve ter ficado assim, ó, com nojinho dele, porque ninguém toca no leproso. O leproso é impuro. E aí a Bíblia diz que Jesus, antes de curar, toca nele. Dois aleluia. Irmãos, vamos de novo. A Bíblia diz que Jesus, antes de curar, ele não, eu vou melhorar, eu prometo. Sabe o que isso significa? Meu lindo, o que você morre de medo, o que te paralisa, o que te assusta, o que te afasta das pessoas, o que parece fazer você não crer em mais nada, Jesus, para ele, é nada. Ele tocou no leproso. O leproso era impuro, mas o que Deus tem, o que Jesus carregava era maior do que a impureza do leproso. Quando Jesus toca no leproso, não é ele que fica impuro, é o leproso que é purificado. Eu vou ser mais simples. Olha, o nosso Jesus lindo, ele não se assusta com o teu diagnóstico. Você não precisa chegar para ele e dizer assim, ó, o senhor está vendo o que aconteceu? Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já viu inclusive o final da história. Não precisa você chegar para ele desesperado e dizer: só senhor, o que está acontecendo na minha casa? Ele já sabe. Ele já sabe. Eu vou te ensinar a ser filho. Difícil? Não, é facinho. Quer ver? Irmão, chega de boa. Vou dizer como eu oro. Eu começo dizendo: Jesus, muito obrigado. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa maravilhosa. Obrigado porque eu conheci o teu nome. Obrigado porque o Senhor é lindo, maravilhoso. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque eu tenho o privilégio de pregar o teu nome para tanta gente. E eu vou falando com Jesus: oh, Jesus lindo, aleluia. Aí quando o coraçãozinho de Jesus está molinho, eu digo: então. E ele já sabe de tudo isso antes de eu falar. Mas a gente só consegue orar dessa maneira se a gente sabe como a gente é filho dele. Irmão, a gente tem que aprender logo a agir como filho de Deus. Irmão, o filho, ele é folgado, não adianta. O pai pode estar no telefone com quem quer que for. Ele chega, pede a palavra, puxa o pai e diz: conversa comigo agora, pai. Irmão, quando temos a certeza disso, a notícia não nos paralisa. Por quê? Porque o meu pai pode tudo. Entende? O diagnóstico vem? Não! O meu pai pode tudo. A tempestade cresceu e você está morrendo de medo, lembra? O meu pai pode tudo. Aleluia! E aí, lindo, a vida muda. Veja, Jesus tocou no paralítico, falou: está curado. Acabou.
Imagina, obrigado. Só irmão, o leproso está purificado. Vocês veem muito leproso andando aqui em Bauru purificado, assim que tava... Não, vocês viram um costume absurdo. Irmão, o paralítico está purificado. Então, deixa eu te falar uma coisa bem, assim, olhando na baguinha do teu olhinho. Ei, não é o final. Só é o final quando ele diz que é o final. O diagnóstico não é o final, a crise financeira não é o final, a instabilidade no lar não é o final. Não, irmão, tudo isso que a gente chama de final, tudo isso que a gente chama de caos, Deus pode chamar de processo para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. A doença vai ser curada, a tua família restaurada, a sua vida renovada, porque só acontece o milagre quando a crise se apresenta. Enquanto a crise não chega, não tem por que acontecer o milagre. Tão lindo, não chame de fim o que ele chama de começo. A questão que invade o meu coraçãozinho aqui é que você compreenda uma coisa: o dia que você aprender a conversar com o Pai da forma certa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou falar um texto que um dia foi muito julgado, muito. Quando eu era garoto, começando o ministério, eu falei uma frase numa mensagem. Eu falei que nós éramos o ponto fraco de Deus. Eu não sei se eu expliquei de menos, ou talvez o termo é muito forte, mas o pessoal ficaram revoltado, endemoniado comigo. Os defensores de Jesus ficaram endemoniados. Irmão, aí eu fiquei ruim com aquilo, sabe? Então eu acredito que Deus não tem ponto fraco também, porque Deus é perfeito. Ponto fraco é fragilidade. Mas eu ouvi um texto, e esse texto eu não consigo apagar da minha memória. Então eu sei que ele não tem ponto fraco, eu sei que ele é poderoso, eu sei, mas tem uma coisa que eu não consigo apagar. É um livro, Salmos, que diz o seguinte: o Senhor não resiste. Calma, é que dá pano pra manga isso. Mas aí a Bíblia continua: o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Irmão, se diz que não resiste, sei que tem outras coisas que ele resiste. Eu sei o que é. Ele resiste ao coração soberbo, a Bíblia diz. Só que se ele não resiste, é porque tem alguma coisa aqui diferente. Então deixa eu te dar o sinalzinho de quando você for orar, rasga o coração, chora para Ele, rasga o coraçãozinho de alto a baixo, diz Jesus: eu me desarmo de todas as minhas defesas, eu abro mão, Jesus, de todas as coisas. Senhor, eu estou aqui jogado na Tua presença, e eu sei que o Senhor pode, e quero tanto que o Senhor faça. Aprenda a pedir como um filho, e se prepare, porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele pode tudo. O próximo passo agora é descobrir se Ele quer. Jesus, Tu pode todas as coisas. Nenhum diagnóstico é mais poderoso do que o Senhor. Nenhuma notícia, nenhuma crise financeira. Não, Jesus, nada é mais poderoso do que o Senhor. A doença não resiste, o medo não te suporta, a tempestade treme na base quando o Senhor chega. Portanto, Jesus, se nos dói, a gente vai falar para o Senhor. Se nos assusta, a gente vai te dizer o que está acontecendo, porque o Senhor pode tudo e a gente não consegue sozinho. Jesus, muda a nossa história.
transforma a nossa realidade. Eu não sei o que você está passando, lindo, mas rasga o coração. Diga: Jesus, eu preciso de cura, eu preciso de um milagre, eu quero andar por cima das águas, e eu creio que eu vou. 2024, a minha família vai ser restaurada em nome de Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar o meu casamento, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu marido, eu sei que o Senhor pode mudar a vida dos meus filhos, eu sei que o Senhor pode libertar a gente do vício, eu sei. Diga para Ele, diga: Jesus, eu preciso. Agora, eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém.